Fazer com o S2240 quando a exposição bimestralmente se enquadra como especial, comprovada, e bimestralmente não. Deve ficar relançando toda vez. Exemplo, aplicação de defensivo conforme a safra. Exatamente, César. Para quem não entendeu a dúvida do César, é o seguinte. Imagina comigo uma fazenda, tá? Fazenda é muito comum a gente ter sazonalidades. Ou seja, determinado período do ano o trabalhador tem um risco, determinado período do ano esse risco muda. Pode aumentar ou diminuir o risco do trabalhador. Então, é muito comum isso em fazenda. Vou usar a realidade aqui do Mato Grosso, né, do meu estado. Vou plantar soja. Né? Plantou soja, o trabalhador está lá operando o trator, operando a plantadeira, né? E ele está lá operando o trator, operando plantadeira. Terminou de plantar todos os talhões, está tudo plantado e etc, etc. Agora esse trabalhador, às vezes não tem o que fazer, ele vai lá catar raiz, ou não sei se catar raiz está nesse período da safra, mas sei lá, ele vai ajudar no armazém, né? Então ele saiu da operação de marca e foi para o armazém, por exemplo. Ele vai lá no armazém fazer manutenção do armazém para quando começar a colheita, o armazém está funcionando. Então, o trabalhador mudou de risco. O risco dele, ele era risco de operador de máquina, agora ele está no armazém. Entrou o período de colheita de soja. Agora ele vai operar o pulverizador, porque, sei lá, ele trabalha no pulverizador num período de colheita, né? Ou ele vai lá operar a colheitadeira. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Em determinado período do ano, o trabalhador tem um risco, em determinado período do ano, o trabalhador tem outro risco. Eu não sei se a regra vai seguir as atividades seguem da forma que eu falei, mas o importante é saber que para cada período do ano, tem riscos diferentes. Quando a gente fala em fazenda, o correto é o quê? Para cada período, para cada sazonalidade, eu ter um LTCAT ou o meu LTCAT contemplar essas sazonalidades dentro do seu laudo, dentro do meu laudo. Consequentemente, toda vez que o trabalhador mudar de risco, César, você tem sim que enviar um novo 2240, cara. Tem sim. Por quê? Porque mudou o risco, cara. O trabalhador, sei lá, estava exposto a poeira, agora não está mais. O trabalhador tinha exposição a ruído, agora não está mais. O trabalhador tinha exposição a agrotóxico, agora não está mais. Ou não tinha e agora tem. Então, meu amigo, segundo a legislação previdenciária, né, tanto o decreto 148 quanto a IN 128, elas falam que o LTCAT deve permanecer atualizado. Não só o LTCAT, o PPP também. O PPP ele deve permanecer atualizado. Tá? Ele deve permanecer. O que isso quer dizer? Que mudou os riscos do trabalhador, eu tenho que enviar sim um novo 2240. Por quê? Porque o PPP deve permanecer atualizado. Mudou, tem que fazer o envio. Então, por isso que o seu LTCAT, ele deve contemplar essa sazonalidade. Ele deve contemplar essas condições. Ok? E isso é o correto de ser feito. A gente sabe que às vezes não é bem assim que acontece, tá, César? Mas se você fez um laudo contemplando as sazonalidades, contemplando essas diferenças de atividades, então você tem sim que enviar um novo 2240 toda vez que o trabalhador tiver alteração de risco. Agora, toma cuidado. Alterou o risco, às vezes também vai alterar exame, tá? Então, a gente hoje não tem mais exame de mudança de função, mas tem exame de mudança de risco. Mudou o risco, mesmo que a função se manteve, tem que ter um novo ASO, tá? Consequentemente, o novo 2220 também, toda vez que tiver um novo ASO. Beleza, César?